Olá, pessoal. Nós vamos estar hoje lendo o capítulo 2, cujo título é O Espírito no Interior, o Espírito Santo e o Novo Nascimento. Esse capítulo eu vou dividir ele em 2 vídeos. Então, vamos iniciar? Neste capítulo, iremos tratar sobre o envolvimento do Espírito Santo no Novo Nascimento. Como falamos anteriormente, a palavra de Deus nos fala a respeito de 2 obras que o Espírito Santo exerce na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. No novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar no interior do cristão. O novo nascimento também é conhecido como conversão, ou nascer de novo, receber remissão dos pecados, receber vida eterna, ou receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o outro aspecto desta dupla obra envolve o revestimento do Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre o cristão, quando ele é batizado no Espírito Santo. Esta é uma experiência de revestimento de poder. Olhe mais uma vez em João 14 e veja outra referência ao Espírito Santo em nosso interior. Aqui ele é mencionado sendo o Consolador. João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Senhor está prometendo aos seus discípulos outro Consolador, dando a entender que ele, Jesus, que era o seu Consolador, seria removido e outro viria estar em seu lugar. Essa promessa foi cumprida com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles, porque ele estava com Jesus e Jesus com eles. Mas quando o Pai enviou seu Santo Espírito para os discípulos, foi para que ele, o Espírito Santo, viesse a habitar dentro deles. Verso 17. Então vamos ler agora João 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o Consolador, habita no interior daquele que crê em Jesus. Lembre-se do que está escrito: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Fisicamente, Jesus de Nazaré não poderia habitar dentro de seus discípulos porque ele possuía um corpo ressurreto de carne e osso. Um corpo que era possível ver e sentir. Após a sua ressurreição, quando em uma ocasião ele apareceu para os seus discípulos e eles disseram: é um espírito, Jesus falou: apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, verso 39. Lembre-se também de quando Pedro, quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre Jesus, disse que ele e os outros discípulos comeram e beberam com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Atos 10, 41. E então, depois dessas coisas, Jesus de Nazaré ascendeu aos céus. Os seus discípulos presenciaram com a sua partida. Hoje, ele está assentado à direita do Pai, onde para sempre estará para interceder por nós. Hebreus 7, verso 25 e capítulo 8, verso 1. Mas é através do poder do Espírito Santo que ele vem habitar em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Graças sejam dadas a Deus por ter enviado o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para que estivesse em nós. O Espírito de adoção. Outra forma de nos referirmos ao Espírito que habita em nós é o Espírito de adoção. Paulo usa essa expressão em Romanos 8, verso 15. Pois não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Podemos achar a mesma expressão em Gálatas, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Lembre-se que Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, estaria em nós. O texto de Gálatas 4:6 diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Refere-se ao Espírito Santo. E Paulo diz de todo aquele que possui o Espírito Santo em seu interior. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Tanto o texto de Gálatas quanto de Romanos nos fala a respeito de sermos filhos de Deus, referindo-se, portanto, ao novo nascimento e não ao batismo no Espírito Santo. No novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito e ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. A profecia de Ezequiel a respeito da água espiritual. Vamos voltar um pouco ao Velho Testamento e ver uma profecia que fala a respeito da obra do Espírito em nosso interior. Ezequiel, capítulo 36, versos 25 e 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro entre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, minhas palavras, e os observeis. Vamos agora dar uma olhada em 2 versos que se encontram no livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seus corações as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Eu quero que você perceba que existem 3 pontos dentro da profecia ou promessa do texto de Ezequiel. Primeiro, purificados com água limpa. Veja a expressão em Ezequiel 36, verso 25. Então, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que significa essa expressão purificados com água limpa? Bem, se falarmos à luz do Novo Testamento, podemos dizer que significa lavar-se nas águas da regeneração. Vamos ver a passagem de Tito, capítulo 3, verso 5, e entender o que ele fala sobre isso. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Paulo está falando sobre salvação, não está? Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E como fomos salvos? Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Podemos então dizer que o processo citado em Ezequiel capítulo 36, verso 25, de sermos purificados com a água limpa, refere-se à lavagem da regeneração de que trata Tito capítulo 3, verso 5. Em Efésios capítulo 5, verso 26, vemos um aspecto ainda mais detalhado a respeito do que Ezequiel profetizou. Para Jesus a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! Cristo purifica a igreja através da lavagem de água, pela sua palavra. Foi isso que Ezequiel profetizou. Entendemos assim que aquele que se submete à palavra de Deus é lavado, purificado por ela. Vamos dar uma pausa aqui. Em Atos 8,14 está escrito: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, o que aconteceu aqui? Os samaritanos receberam a lavagem de água pela palavra.
Lembre-se que uma vez Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. E Pedro, em Jerusalém, disse aos discípulos o que o anjo que apareceu para Cornélio, o centurião, havia dito: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11, do verso 13 ao 14. Será que você consegue ver que Cristo purifica a igreja através da lavagem da água pela palavra? Entendemos então que todo aquele que se submete à palavra de Deus para a salvação é aspergido com água limpa. Mas eu pensava que o que nos lavava e nos purificava dos nossos pecados era o sangue de Jesus. Você pode dizer: se não fosse pela palavra de Deus, nós nunca saberíamos a respeito do sangue. Então, a respeito do Espírito em nosso interior, o primeiro ponto abordado na profecia e a promessa de Ezequiel que podemos ver é a lavagem com a água limpa. Em segundo lugar, esta está a mudança de nossa natureza espiritual. Louvado seja Deus! Lembre-se, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, verso 26. Esse texto está falando a respeito do novo nascimento do nosso espírito humano. E em terceiro lugar, Deus coloca seu próprio espírito dentro de nós. Ele nos diz em Ezequiel 36, verso 27: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Através do seu espírito habitando dentro de nós, ele nos faz andar em seus estatutos e aguardar os seus juízos, a sua palavra. Cooperando com o Espírito em nosso interior. Eu creio que existem 3 verdades chaves que precisamos ter em mente a respeito do Espírito em nós, se quisermos andar em perfeita harmonia e cooperação com o Espírito Santo. Número 1. Necessária uma constante renovação do Espírito. Número 2. É importante andar no Espírito, para que assim possamos ouvir dele a maneira que Deus quer que vivamos. Número 3. Nós deveríamos aprender a forma do Espírito agir, os caminhos do Espírito, e assim aprendermos a ser guiados pela mão de amor do nosso Deus em meio a qualquer circunstância que venhamos a enfrentar em nossa caminhada diária com Ele. Aqui concluímos o primeiro vídeo. Até o próximo.